Estamos aqui domingo à noite para conversar sobre coisas importantes e sérias. Tenho aqui os nossos colegas do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX, o Rafael Teixeira e a Camille Borges. Hoje trazemos uma convidada muito querida, professora do nosso curso de especialização em sexologia aplicada, a Regina Figueiredo, que vai falar sobre um assunto difícil, importantíssimo e difícil. Ela vai trazer o assunto sobre prostituição e creio que vocês vão notar que nós precisamos conversar sobre essas coisas. Esse é um programa dedicado à educação sexual. Boa noite a vocês, meus colegas aqui de bancada, Rafael, Camille, Regina. Boa noite. Boa noite. Regina, você é da sociologia e você tem uma visão que nos importa muito sobre essa questão da prostituição. Que tal você começar a contar e a gente vai conversando aqui. A Camille está ali olhando se tem perguntas e deve ter já da caixa de perguntas. Vocês sabem que no Instagram nós temos uma caixa de perguntas aberta. Deixem suas perguntas lá. Também, se vierem a assistir esse programa no YouTube, seja da rádio, seja no meu YouTube ou do Instituto, vejam, vocês podem deixar perguntas lá que a gente procura organizar e trazer aqui para o nosso programa. Regina, por favor. Então, agradecer o convite aí, né? Bom, essa questão da prostituição, toda vez que eu vou falar desse tema, né, eu começo por uma coisa que me incomoda muito, né? Que é essa ideia dessa brincadeira que, na verdade, passa pano de dizer que a prostituição é a mais antiga profissão do mundo, né? A gente tem duas explicações, né, para essa distorção, né? A primeira delas é que as pessoas precisam entender que a prostituição, a origem dela é a escravização e o domínio de um povo sobre o outro. Então, o que acontece que a gente sabe? Você tinha o Império do Gengis Khan, você tinha o Império Romano, você tinha impérios egípcios, você tinha várias civilizações que precisavam mão de obra, invadiam a outra, traziam os homens, não é? E as mulheres não eram para o trabalho braçal, você só pega algumas para o trabalho sexual e doméstico, e o resto você colocava na prostituição. Inclusive, esses primeiros bordéis, eles são desses conquistadores, que põem a sobra dessas mulheres. E as velhas, defeituosas, ou sei lá o quê, né? Eu estou falando mais da prostituição feminina, mas se fazia isso com adolescente, com transexuais, gays, né? Que não tinha esse nome. Eles colocavam nessas casas e o que sobrava jogava na rua. E a pessoa, então, estava deslocada da sua terra, da sua família, seus homens, né? Tinham sido escravizados ou mortos, né? Então, ela ficava sujeita à dominação. E até, só para a gente ter noção, se você for no dicionário português, né, o lenocídio, né, que a gente fala, a Lena, lá na época que o rei de Portugal veio morar aqui, a Lena era a vendedora de prostitutas, das negras, né, que eram as mulheres escravizadas que ninguém queria. E o Lenão era o vendedor de escravo, né? Então, só para a gente ter noção que aí é sinônimo de cafetão, sinônimo dessas palavras todas, está no dicionário, é só ir lá olhar, né? E outra coisa que eu falo é que aí quando a gente vai fazer a ciência, né, esses historiadores, viajantes, navegadores, vão contar o que eles encontram nos outros povos. Todas as vezes que eles viam sexualidade da mulher livre, ou com mais de um parceiro, ele já falava, é prostituição. Né? E aí fica essa história, olha, tinha em todo lugar. Não é verdade, tá? A prostituição é típica de sociedades que imperializaram o outro. Por exemplo, nas Américas, os índios, tanto norte-americanos como aqui no Canadá, não existia prostituição, né? Nos povos da Polinésia também não havia, né? Então, várias tribos africanas nunca tinham encontrado isso. Então, é um fenômeno da conquista. Ninguém prostitui, né? Suas próprias mulheres, suas parentes, suas filhas, primas, né? Você prostitui é do outro que você não
Não dá valor. Né? Não dá valor e quer humilhar. O que você acha disso para o nosso consultório, Rafael? Enquanto isso, a Camille está achando umas perguntas que estão chegando ali, nós já vamos começar uma interação diferente. Bem, boa noite a todos e a todas, né? Eu queria muito agradecer a Regina por essa primeira explicação, porque eu acho que isso já traz pra gente essa primeira ideia de que então a prostituição não é um lugar de glamour e não é um lugar em que se entende que se estou usando o meu corpo para sexo, logo é prazeroso, logo eu quero, né? A gente já parte desse pressuposto de que ou estamos criticando uma mulher que pode ser livre, ou a gente está colocando essa mulher num lugar de abuso, de violência. Né? Então, essa ideia inicial de prostituição e glamour não se cabe. Inclusive, Rafael, é muito interessante que, acho que por 150 anos, a ideia de prostituição como glamour, ela está na arte. Por quê? Porque os autores, por exemplo, você pega Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, são homens, né? Os pintores Toulouse-Lautrec. Então, o que o homem vê? Ele vê a prostituta que está no salão. Então, é a que está bem. A que está doente, a que deu errado, a que aconteceu alguma coisa, não está lá. Então, ele não vai descrever no livro. É a mesma coisa da rua. Que foi para a rua é que está razoavelmente bem para trabalhar. E a que não foi? Então, essa visão esconde toda uma vulnerabilidade que a gente brinca. O que está atrás da cortina? O que está naquela que não foi? Né? Porque a gente sabe que o fator da prostituição, ele envolve, não é um trabalho como outro qualquer, sabe, Sim. Rafael? Ele tem uma vulnerabilidade maior. Qual é? Tirando a desvalorização social, que já submete a mulher ou a travesti ou esse mexer a violências, né? Inclusive violência de gênero, você tem uma questão que a prostituição exige contato com órgãos do corpo que estão ligados ao sistema nervoso. É muito mais sensível do que fazer um trabalho braçal. Então, essas pessoas, com a alta exposição dessas partes sexuais, elas vão tendo um desequilíbrio de dopamina, serotoninas, vai se desorganizando isso, até ela entrar em exaustão. Né? Então, não é à toa que os quadros são muito fortes. Ou a pessoa começa a usar mais álcool, ou adere a alguma substância. Né? Você tem michês que botam um anestésico, você entendeu? Porque ele não aguenta tamanho estímulo. E não é só físico, é mental. Né? E não é um mental pensado, que a gente tem que entender que mente não é só o que a gente pensa, né, gente? Tem uma parte parasintomática, né? Que reflete. Então, por exemplo, você acaba tendo casos de ansiedade, depressão, não é? E pode até piorar em quadros de doenças mais severas. Então, realmente não é um trabalho como outro qualquer. A gente, inclusive no Brasil, o Ministério da Saúde, quando fez um tipo de uma semi-regulamentação, ele não colocou que é um trabalho. Né? Porque quando você fala trabalho, gente, você pode abrir um curso, uma faculdade de preparação. Você pode dizer o que você vai ser quando crescer. Você se forma né? Isso pra é trabalho. Né? Perfeito. Então, a gente sabe que a prostituição é uma ocupação de algumas pessoas que, por motivos, né, de colonização, de desigualdade social, ou de países que foram colônias ou explorados, não é? As pessoas se prostituem, se ocupam disso para tentar melhorar a sua vida e, às vezes, na maioria das vezes, sobreviver. Sobreviver. Né? Inclusive, Regina, tem uma das perguntas que tem tudo a ver com isso que você está falando. Oba. Quais são as consequências da prostituição para o psicológico de quem se prostitui? Então, Oba. né? Então, isso, né? normalmente, né, a pessoa entra, como ela está vislumbrando o que ela vai ganhar, ela entra com o pique, né? E com o tempo, esse desgaste vai aparecendo. É claro que uma prostituição de classe alta, né, por ganhar mais, ela pode espaçar os programas, ter um certo conforto. Mas a gente precisa entender que 90% é prostituição baixa. Né? É aquela da rodoviária, não é? E essa prostituição está muito ligada a migrações, né? Então, por exemplo, no Brasil, quais são as redes? Você vem do campo para a cidade de interior. Você vem para a cidade de interior, para a cidade média maior, até chegar na capital.
Por quê? Porque vai aumentando o valor. Ou, se a gente pensar no mapa mundi, é dos países pobres, africanos, tal, leste europeu, para os países ricos, né? Então, com o tempo, vai havendo um desgaste fisiológico, como eu falei, são órgãos sensoriais, né, gente? De alta sensibilidade, né? Não vou falar das partes sexuais, mas todo mundo sabe. É um estímulo contínuo, porque é diário, você precisa fazer aquilo, né? E o seu corpo vai entrando num certo colapso psicossomático que dá o que eu falei, depressões, ansiedades, etc. E a gente tem também, então, uma quantidade enorme de uso de drogas, né? E drogas não só ilegais, álcool também, Inclusive amortecimentos, drogas, inclusive medicamentos, estimulantes, etc., para aguentar essa carga. E fica muito nítido quando você conversa o sonho da pessoa que entra na prostituição. Né? Qual que é o sonho? Se você for pegar o número 1, aquele sonho mais adolescente, né? Um dia, né? Isso vale para bichê, travesti, todo mundo. Um dia vai vir um cliente que vai gostar de mim, se apaixonar por mim e me tirar dessa vida e eu vou ser feliz e viver. Então, essa é o sonho dourado que a gente fala. Aí, com o tempo, né? Como isso uma em um milhão vai conseguir esse sonho, elas partem para o sonho número 2. Já que não aconteceu isso, pelo menos eu quero tentar arrumar um cliente que me banque e eu sirva só a ele, para eu não precisar ficar com 470 homens de todos os tipos que eu nem... Né? Eu acho que... E esses sonhos já mostram, né? Que é uma situação que, se fosse por... Tem até uma pesquisa que fez uma brincadeira, né? Que era, se você ganhasse 1 milhão, o que você faria? Nenhuma ficaria na prostituição. Não é sobre prazer, entendeu? né? Não é sobre porque as glamour. pessoas Não é sobre precisam... As pessoas precisam separar gostar de transar e gostar de sexo. Quando eu faço isso, o poder está comigo. Então, eu faço muito sexo, eu encontro muita gente e transo. Mas quem está escolhendo a hora, o dia, ou até né? o paladar ou o cheiro da pessoa, sou eu. Na hora que eu não quero, eu vou embora. Na prostituição, não. Né? Você precisa daquilo. Você tem um tipo de uma meta por dia. Por exemplo, a maioria que é pobre tem que pagar quarto, tem muitas que têm filho, sustenta a família, manda dinheiro para a família pobre mesmo, que a família não sabe que ela se prostitui. A Carla mandou um comentário aqui que eu acho relevante também. As novelas e filmes vendem essa ideia de romance, acho que era isso né? que eu ia comentar, não, né? gente, o Brasil é um país complicado na sexualidade. Veja bem, vou falar uma coisa, acho que talvez alguém vai ficar estranhar, né? Mas uma cena normal, uma criança entra no quarto, tá, o pai e a mãe de lençol aqui, né? Conversando na cama, né? Que eu acho que toda a família já passou por isso, e isso não pode na novela das 6. A censura não permite. Mas a novela das 6 sempre, principalmente as de época, tem um bordel. Né? Então, naturaliza isso. Então, imagina uma criança de 10 anos, um menino, que está crescendo lá, 9 anos, 8 anos, ele vai vendo essa novela das 6 e, normalmente, esse bordel, gente, é o lugar mais divertido da novela. É o mais engraçado, é onde acontecem as políticas, discussões, não sei o quê, e o resto é as moralistas que estão fora do bordel. Então fica com o quê para esse menino? Olha, isso é normal, a vida é assim mesmo, entendeu? E o que acontece por trás com aquela que o homem não viu? Né? Que não é nada engraçado. São tanta coisa, eu posso listar para vocês aqui, gente. Vocês já estão notando que nós temos uma discussão muito importante. Nós temos uma imagem social do que é a prostituição, que na verdade maquia uma série de coisas, inclusive faz com que isso seja percebido como se fosse uma coisa natural. E, no entanto, não é natural, revela, na verdade, uma série de complicações e de relações de poder. E nós não estamos falando de prazer. Quer dizer, a prostituta não está lá porque ela sente prazer. Ah, não tem uma que sente, que diz que gosta, que deu entrevista.
Ainda assim eu posso desconfiar, porque ela está fazendo propaganda. Quer dizer, é possível que tenhamos pessoas que estão na prostituição porque gostam, sentem prazer? Claro que sim. Hipótese é uma coisa que a gente sempre aprendeu, que sempre pode acontecer. Acontece de fato e é maioria? Nunca. Nunca vai ser maioria. Porque esse é um mecanismo social que coloca essas pessoas para o benefício de algumas outras. E tem uma coisa que é importante a gente saber, né, gente? O ser humano é muito resiliente, ele é muito adaptável, né? Você vê, hoje em dia, quando a Revolução Industrial começou, a jornada de trabalho, gente, era 72 horas. E aquele povo trabalhava 72 horas semanais, eram escravos, tá? Se você fosse entrevistar mesmo escravo, ele não ia falar, eu estou chorando o dia inteiro, eu sofro o dia inteiro. Porque o ser humano, ele tende a comparar. Pelo menos eu sou um escravo que meu patrão não me bate, então eu sou feliz. É melhor do que né? já foi. Eu trabalho 40 horas, é melhor do que 72, então eu estou feliz. Então, não é o depoimento que diz, é a relação social. Sim. A relação social da prostituição, por isso que a gente não fala, eu não uso muito profissional do sexo, eu falo pessoas prostituídas. Né? Esse é um objeto. Porque elas viram mercadoria comprável. Então, essa relação social, só para terminar, ela é uma relação desigual de alguém que tem com alguém que, por um motivo de ter vindo de uma família pobre, ou de um país pobre, ou que perdeu as coisas, ou que caiu e quer participar da sociedade média, né? Então, é uma relação vertical de prostituição e exploração. E acho que é isso que eu ia comentar, Regina, que me faz pensar que mesmo que por escolha, alguém tenha escolhido trabalhar, né, ou fazer essa ação de se prostituir, a pessoa está numa situação em que ela está sendo paga, então alguém parte do pressuposto de que se eu estou pagando, eu mando e você vai fazer o que eu quiser. Isso pode ser uma grande violência. Né? Eu posso te violentar de várias formas. Então essa ideia fantasiosa de que a prostituição é prazerosa, é glamurosa, e de que eu simplesmente escolhi fazer e tá tudo bem, é muito complicada, porque entre quatro paredes, quando você tá sozinho, às vezes à noite, a quem você recorre? Não, e você tem que ver qual é o leque que fez essa pessoa escolher. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente tinha um grupo de pessoas que, por anos, né? Acho que o pessoal que é do interior sabe, vinham os ônibus na fronteira da Bahia, lá no Vale do Jequitinhonha, que é uma situação muito seca, e trazia para a região de Ribeirão Preto, para coleta de cana. Aí paga lá pro cara, não era esse salário mínimo de hoje, que ainda dá para sobreviver, era assim, R$70 por semana. Então, qual é a escolha daquela mulher? Tinha umas que largava lá e ia fazer prostituição na estrada de terra para os caminhoneiros da cana. Por quê? Entre 70 por semana e 150, eu fico 150, mas isso não tira a situação de exploração. Ela está escolhendo no leque tudo que é ruim, né? Exato. Tanto que a ONU, né, gente? A ONU começou a prestar atenção na prostituição no pós-guerra, no pós-segunda guerra. Porque a Europa foi devastada, as mulheres perderam os maridos, os filhos, todo mundo morreu na guerra, os campos estavam cheios de bomba, não dava para plantar. Então, as europeias começaram a se prostituir pela primeira vez. Era o colonizador que estava se prostituindo. Aí a ONU parou, para tudo. Tem um problema. Para tudo que nós descobrimos hoje, né? Com as nossas mulheres se prostituindo, que isso vem da miséria e da necessidade. Veja, eles precisaram... E a gente vê no nazismo também, né? Eu sempre falo, as fugidas judias da Polônia, Alemanha, e desembarcavam no Rio e viravam as prostitutas polacas, que tá nos sambas, gente. Né? Quando fala polaca, eram as ruivas, que eram as judias fugidas. Ela foge do nazismo para não morrer. E aí ela se prostitui, e aí se fala que é uma escolha. Não é, entendeu? E aí você vê isso, né? Então, a ONU, ela lista, só para sintetizar. Os motivos da prostituição. Pobreza, situação de violência sexual doméstica, que é óbvio, eu fujo de casa. E aí eu sempre cito aquela série da moça da York, sabe? Como é que chama? Elise Matsunaga. Não estou defendendo ela matar e esquartejar ninguém, mas se você for ver o começo da história complicada dela, ela foi abusada por um padrasto. E ela sai de casa.
né? Então, violência física e sexual faz adolescentes saírem de casa, até crianças, né? E põe na rua, elas se prostituem. Tem a questão dos povos, essa migração, porque a maioria, como eu falei, é a classe baixa. A ONU bota na lista, eu acho muito interessante, conduta alienada dos homens. Né, que eles não têm consciência que aquela pessoa está fazendo aquilo pela vulnerabilidade. E em vez dele, não individualmente só, mas grupalmente, ele mover uma política que melhora, ele vai lá, abre um bordel e explora, né? Olha, nós estamos tendo uma conversa que merece sempre ter continuações e a gente vai elucidar uma discussão aqui sobre que tipo de continuações a gente vai poder ter. A gente já está indo para o finalzinho. Eu ia pedir... normalmente, né, Camille, o Rafael faz um fechamento que a gente gosta de ouvir. Sim. Você tem alguma ideia sobre o fechamento disso para a gente terminar? Aí a Regina dá as últimas palavrinhas, a Camille também e... Bem, já estamos Oswaldo, eu lá. acho que o que 3 me minutos. vem de início é a prostituição é uma situação de violência, não é glamurosa, né? E ela é uma situação histórica, sempre ou de alguém que está submetendo alguém a uma violência ou está submetendo um povo a algum tipo de escravidão, né? Acho que o que fica para mim dessa conversa hoje é isso. Não é sobre prazer, não é sobre escolha, né? E o quanto a gente precisa pensar meios que são sociais, né, e culturais para a gente conseguir suplantar essa questão que coloca pessoas em situação de risco de vida, né? Camille, qual a tua contribuição nesse fechamento hoje? Eu vou encerrar com um comentário da Carla, Oba. né? Que ela complementou algo muito importante. Essas pessoas correm risco de morte, né? Então, eu acho que isso dá uma dimensão dos riscos que a gente está falando, independente da prostituição de luxo ou da outra prostituição. Essas pessoas correm um risco de vida. Uau! Regina, tenho que agradecer a sua presença aqui. Quer dar um tchau para o pessoal que está ouvindo a gente? Olha, só completando o que ela falou, na descrição da ocupação no Ministério do Trabalho está no final, risco de morte. Tá? Então, eu queria agradecer. O Brasil precisa discutir esse tema, né, pessoal? A gente tem mania de colocar os problemas sociais para baixo do tapete. É um problema sério, né? Minha geração, por exemplo, todas as travestis eram expulsas de casa, se prostituíam. 90% das trans foram prostitutas, né? E a gente tem vários. É importante a gente saber que se antigamente era jogar pedra nela, e a lei mudou e hoje proíbe os estabelecimentos, mas no Brasil faz vista grossa, existem outros modelos, né? Tem países que legalizaram, mas a gente vai ver quem legalizou, quem é a prostituta? A vinda do país do terceiro mundo, não é a holandesa que é prostituta. Continua o mesmo padrão, né? né? Então, é um modelo muito interessante, mas que não sei se é possível no Brasil ainda, mas surgiu o modelo nórdico, que foi implantado pela Noruega, Escócia, Dinamarca, que eles educam os meninos na escola e toda a população, que quando tem uma pessoa em vulnerabilidade a gente tem que ajudar, porque a prostituição é uma exploração, como você tirar sangue da desgraça alheia, né? Isso. E eles criam programas de apoio, renda, para esses imigrantes não precisarem se prostituir. Então, o dever de todo mundo é espalhar que tem esses equipamentos. Vocês viram hoje, nós tivemos uma importante discussão sobre os aspectos sociais da prostituição. E você que nos assistiu hoje e vem assistindo todo domingo e mesmo durante a semana nos canais de YouTube e Instagram, preste atenção, estamos aqui porque nós compreendemos que é necessário discutir as questões de sexualidade. Essa é a nossa contribuição para a educação sexual. Isto é importante para que todos tenham o mesmo direito de se sentir bem e nós estamos aqui procurando discutir exatamente a questão do prazer sexual. Portanto, estejam em alerta. Nos vemos domingo que vem. Eu, Oswaldo Rodrigues, do Impassex, convido vocês a toda semana estar aqui para a gente conversar. Até mais, gente.